Olá, tudo bom? Vamos iniciar a aula 3. O tema dessa aula será sobre capital psicossocial. Nas aulas anteriores, falamos sobre a importância das relações interpessoais, que a qualidade dessas relações são importantes para o desenvolvimento das habilidades sociais, como recursos de desempenho profissional e produtividade. O capital psicológico nada mais é do que a construção e o desenvolvimento de qualidades psicológicas positivas. Desenvolver potencialidade, relações positivas e virtudes humanas. Este cenário traz a sensação de vida plena de sentido no trabalho, nas organizações e em outros espaços da vida. Sentimentos como o otimismo, a esperança, a autoeficácia, capacidades como o autoconhecimento, comportamento proativo, criatividade, relações de ajuda, gratidão, empatia, autorrealização e felicidade serão mais presentes. Mas lembrando que as condições de trabalho em uma situação problemática também pode levar a saúde mental do trabalhador a processos de adoecimento. Por isso é fundamental que se trabalhe dentro da organização a promoção e a prevenção da saúde. Como você se sente dentro da sua organização de trabalho? Falando um pouco então sobre essa qualidade de pessoa para pessoa no trabalho, veja se você se identifica um pouco com essas competências apresentadas. Autocontrole e expressividade emocional. Habilidade de civilidade. Habilidade de empatia. Assertividade. Fazer amizades. Solução de problemas interpessoais. Comunicação. Você está acostumado com uma relação onde as pessoas do seu trabalho dizem bom dia, muito obrigado, por favor? Você consegue se pôr no lugar do outro e entender as suas dificuldades? Você tem boas relações? Consegue sair com essas pessoas do seu trabalho para tomar um cafezinho, comer uma pizza, ter outros tipos de relação que se fale além do trabalho? E você consegue ter uma relação onde as pessoas umas ajudam as outras nas suas dificuldades? A qualidade de comunicação é boa? Vocês se ouvem? A inexistência dessas competências pode trazer a consequências negativas como a saúde psicológica e a queda do desempenho no trabalho. Fenômenos psicossociais relacionados ao trabalho, promovendo a saúde e monitorando os riscos, contribuem para o desenvolvimento da atividade laboral e favorecem para a qualidade de vida das pessoas, dessas relações no trabalho e os resultados apresentados. Uma cultura organizacional focada exclusivamente em produtividade, sem considerar a influência de todos esses aspectos no bem-estar dos seus trabalhadores, facilitará a potencialização desses riscos psicossociais e contribuirá para o absenteísmo, o presenteísmo, ou seja, o presenteísmo se refere quando aquele trabalhador continua indo desenvolver a sua função, mas está abaixo do seu desempenho. Essa rotatividade de pessoas faltando, afastamentos, atestados, isso tudo são sinais de que a cultura, o clima organizacional não está bom. A diminuição da motivação, da satisfação e da produção e todos esses afastamentos por incapacidade são sinais de que as relações e as habilidades sociais internas não estão vindo muito bem. Quando falamos em saúde mental, é um conceito muito mais amplo do que a não doença. Não precisamos esperar que aquele seu colega de trabalho sintomatize para dizer que ele não tem mais uma boa saúde mental.
Saúde é sinônimo de um bem-estar físico, mental e social. Já falamos também que o ambiente de trabalho pode desencadear um desequilíbrio mental. Quando falamos sobre fatores psicossociais, devemos considerar não somente a saúde da pessoa no trabalho, mas o seu bem-estar nas relações sociais, família, amigos, condições econômicas, a história, o contexto de onde vem esse trabalho, como já falamos sobre as mudanças nas atividades portuárias. Isso tudo pode desencadear inúmeras doenças e também trazer graves riscos à saúde do trabalhador. A forma como cada um reage pode trazer, inclusive, marcas profundas na sua personalidade. Isso porque cada um tem a sua subjetividade e a forma de perceber o meio. Então, podemos concluir que, quando falamos também sobre saúde e segurança no trabalho, devemos considerar a manutenção da saúde física, mental e social das pessoas nesse ambiente de trabalho. A prevenção do adoecimento dos colaboradores deve ser causada pelas condições adversas de trabalho. A proteção contra todos os riscos e agentes nocivos na saúde do ambiente de trabalho deve-se considerar não somente os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mas também os riscos psicossociais. A manutenção dos trabalhadores em um ambiente de trabalho deve ser adaptado às suas características fisiológicas e psicológicas. Phyllis Gabriel, membro da Organização Internacional do Trabalho, diz que esse cenário, o ambiente de trabalho, ele deve ser adequado e que as pessoas devem ter consciência das dificuldades que enfrentam nesse cenário. Esses problemas, eles podem se desenvolver, por isso que a pessoa deve ter identificação da sua carga física e mental adquirida, as questões políticas e ideologias enfrentadas no trabalho, as relações com a liderança e se há alguma satisfação nessa atividade. Um dos principais autores da psicodinâmica do trabalho, Christophe Dejoux, ele diz que o trabalho funciona como um fator de proteção à saúde mental dos trabalhadores, que pode ser fonte de sentido, prazer e realização na vida das pessoas. Ele traz o conceito ampliado da saúde e assume o trabalho como um dos principais aspectos influenciadores dos níveis da saúde e da sociedade. Mas ele diz também que o trabalho pode ser como fonte de prazer e sofrimento. Nas dinâmicas e significados do trabalho, existe a influência social, fatores econômicos, culturais e organizacionais e que também criam fatores psicossociais, ou seja, o ambiente, a satisfação e as condições do trabalho podem influenciar a capacidade e a motivação do trabalhador, e essas podem inclusive serem preditores tanto da saúde quanto da doença. A redução do potencial criativo e de sentido nas tarefas levam a esses riscos psicossociais, inclusive ao sofrimento patogênico. Então, a desmotivação do trabalho pode levar à queda da qualidade dos serviços e, consequentemente, à redução da produtividade. Isso poderá gerar conflitos internos entre as equipes e nas relações com as lideranças, também um alto nível de rotatividade por parte do trabalhador, acidentes de trabalho e até mesmo as doenças profissionais. A redução do bem-estar no trabalho pode levar ao processo de adoecimento e, consequentemente, levar a esses incidentes e acidentes mencionados. Uma das doenças que pode causar é a depressão. Só que muitas vezes a depressão ela não é identificada. A pessoa está com esse conteúdo latente e muitas vezes ela não pode, por exemplo, estar numa atividade operacional e de alto risco. Outra doença é o estresse,
que também muitas vezes o cenário de estresse está muito exacerbado. Outra doença muito falada nesse ano de 2022 é o burnout, que passou a ser reconhecida como a doença do trabalho. Burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. É uma doença mental que o indivíduo passa a abstrair após situações desgastantes e condições de trabalho não apropriadas. Essas condições inapropriadas de trabalho e que são desmotivadoras podem até mesmo levar ao dano psicológico, que nada mais é do que as alterações significativas no comportamento e no funcionamento global da pessoa. Veja só uma das características que podem ocorrer durante esse processo. Será que você tem alguma delas? A primeira delas aqui que eu cito é a depressão. Muitas vezes você está no ambiente de trabalho e alguém pode estar sim depressivo e você nem perceber. A depressão, ela é às vezes uma doença até mesmo silenciosa. A angústia também pode surgir, o estresse, as crises de incompetência, de sensação de incapacidade de realização, as crises de choro. Você já viu quando alguém chora e você fala: "Nossa, chorou só por causa disso?" Não, não é só por causa disso. Às vezes a pessoa já está mais do que saturada, mais do que esgotada. Um mal-estar físico e mental também podem surgir. O cansaço exagerado. Muitas vezes, a pessoa pode até mesmo sair da cama ao amanhecer já cansada. A falta de interesse pelo trabalho e a irritação constante também pode ser uma das consequências. A insônia, as alterações no sono e os pesadelos podem se tornar frequentes. A diminuição da capacidade de concentração e da memorização. Nos dias de hoje, fala-se que o Covid está tirando a memorização das pessoas. Será que é o Covid ou será que é a saturação das pessoas pelos dias de hoje vividos? O isolamento, a tristeza, a redução da capacidade de se relacionar com as outras pessoas e fazer amizades também pode ser uma das características frequentes dessas alterações de comportamento. A sensação negativa e falta de perspectiva ao futuro também pode estar presente. Mudanças de personalidade ou até mesmo de conduta, atitudes inesperadas dentro do trabalho podem surgir, como, por exemplo, o assédio moral tão falado. O aumento de peso ou emagrecimento exagerado, o aumento da pressão arterial, problemas digestivos, tremor e palpitações também podem se tornar frequentes. A redução da libido, da nossa fonte de prazer, também pode acontecer. O uso de álcool e drogas também pode ser um elemento presente dentro das instituições. A tentativa ou até mesmo a realização do suicídio pode ser uma consequência. Então vamos a algumas estatísticas de mortes por acidente de trabalho. Segundo o G20, o México ocupa a primeira posição e, infelizmente, o Brasil está em segundo lugar. É por isso que na atividade portuária, quando se tem trabalhos de alto risco, é necessário para os protocolos de segurança a avaliação de algumas habilidades específicas para esse tipo de atuação. Vale verificar aspectos de personalidade e cognitivos, como a impulsividade, a atenção, a memória e a inteligência geral, mas também deve-se considerar a ansiedade, a vulnerabilidade ao estresse, a depressão, autocontrole e fatores psicossociais. Lembrando que fatores psicossociais é o contexto geral que o indivíduo está inserido, a forma como ele pode estar reagindo a certas situações. Pode ser desde um óbito em família, relações de conflito, sociedade, influências políticas e econômicas ou até mesmo a alegria do nascimento de um filho.
Vamos desvendar então uma das principais causas por afastamento no trabalho. Entre as primeiras estão os acidentes. Já na segunda posição estão as doenças osteomusculares, conhecida como DORT, distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, que podemos falar, por exemplo, do LER, lesões por esforços repetitivos, que já falamos ao início do curso, que nada mais é do que os desgastes musculares causados pela repetição intensa do mesmo movimento, tão desencadeado na atividade portuária. Em terceiro lugar estão os transtornos mentais. Só que há um estudo que diz que a principal causa dos acidentes são os transtornos mentais. Então, na verdade, deveria haver uma inversão nessa classificação. Em primeiro lugar, estar os transtornos mentais. Segundo as estatísticas da OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a maior taxa da América Latina em depressão. E também é considerado o país mais ansioso do mundo. Agora me preocupa, imagine essas pessoas numa atividade operacional de alto risco dentro do porto. É por isso que as lideranças devem estar atentas a essas pessoas, a sua equipe, estar próximo, sentir o que está acontecendo com as suas pessoas. Agora vou mostrar a vocês a Foxconn, fabricante da Apple da China. Essa imagem foi tirada de um site. Ela representa até que nível as pessoas podem chegar quando estão nas piores condições de trabalho. Essa fábrica prometia moradia e salários aos trabalhadores. Eles saíam das zonas rurais e partiam para as grandes cidades com as suas famílias. Só que, no entanto, as condições de trabalho eram assim grandes jornadas, sem horas de descanso e até mesmo indo até as altas horas da madrugada. Esses alojamentos onde eles ficavam eram pequenos metros onde as famílias grandes ficavam inseridas. Mal tem janelas. Esses trabalhadores chegavam a um nível de exaustão mental que começaram a cometer suicídio. Se você reparar nessa imagem, existem umas telas de proteção onde impediam desses trabalhadores se suicidarem. Vamos a alguns fatores de risco da saúde mental no trabalho relacionados à organização do trabalho. Veja que entre essas principais características que eu irei apresentar, muitas delas se enquadram na atividade portuária. Tempo ou ritmo de trabalho, longas jornadas e poucas ou curtas pausas para descanso. Sabemos que por conta da legislação, hoje o trabalhador portuário, ele é obrigado a ter um número de tempo de horas de descanso para voltar à sua atividade. Refeições de curta duração, ritmo de trabalho intenso ou monótono. Sabemos que a atividade portuária tem um ritmo de trabalho intenso. Esforço físico. Sim, também é uma atividade que, mesmo com todo o avanço da tecnologia, muitas vezes o trabalhador ele necessita de fazer esforço físico. Posições forçadas, inadequadas, lugares desconfortáveis. Muitas vezes o trabalhador pode estar ocupando um cargo que não seria o ideal para ele. Nível de pressão exercida pela organização do trabalho. A atividade portuária tem um nível de estresse muito grande, pois o trabalhador necessita bater as suas metas e não poder cometer avarias. Ele precisa da qualidade de serviço em poucas horas de realização. Turnos noturnos, turnos alterados ou iniciando muito cedo pela manhã, sim, a atividade portuária existem turnos que podem ser pela madrugada, pela manhã. A gente sabe que essas mudanças de horário mexem com o nosso sistema biológico. Responsabilidade inadequada à capacidade do empregado é um fator que pode ocorrer. Trabalhos perigosos de emergências? Sim,
Na atividade portuária, são muitas as normas regulamentadoras para esse tipo de atividade. Isso porque é um trabalho de alto risco. Nível de atenção e concentração exigidos. Sim, a atividade operacional no porto requer muita atenção e concentração, evitando danos no transporte de cargas. Presença de conflitos no trabalho, exigências de não cometer erros e a má relação com supervisores. Esse é um fator que pode ocorrer. Dificuldades de atualização e inovações tecnológicas. No início do curso, vocês viram que existe uma pesquisa científica onde mostra que o estivador ainda tem alguma resistência ou uma estranheza em relação a essas inovações tecnológicas. Vejam só como esses fatores podem afetar as condições do trabalho portuário e, inclusive, afetar a motivação e a saúde mental do trabalhador. Vamos falar um pouco mais sobre os fatores psicossociais e a sua influência nas organizações de trabalho. Ao longo da vida, nós adquirimos valores e também nas nossas relações da empresa. E é através deles que fazemos as nossas escolhas e iniciativas que nos levam a determinadas atitudes e o desejo de atender a esses valores. Dessa forma, podemos definir se o nosso comportamento será seguro ou não, através de uma influência do meio ambiente, que será também condições que serão tendências de pressões ou demandas diárias. Esses fatores que vão determinar se o sujeito que tem condições com seus riscos psicossociais para se submeter a um trabalho perigoso. Para concluir a aula de hoje, vamos relembrar então no verdadeiro papel das lideranças. Para desenvolver os potenciais do trabalhador e reter seus talentos, é necessário pensar nas reais condições de trabalho. Desenvolver carreiras, pensar em como estimular aquele profissional para continuar o seu trabalho na sua instituição, dar condições para as suas realizações pessoais e até mesmo pensar nas condições de suas famílias. Hoje, há muitas empresas que desenvolvem programas para que a pessoa possa levar o seu familiar à instituição e desenvolver carreiras profissionais através de estudos e pesquisas, ou até mesmo acolhimentos com creches e outros tipos de atividades. Lembrando ainda que o seu talento necessita de desafios e metas atingíveis para se sentir motivado, para que ele possa se desenvolver e adquirir novas competências. Então é necessário que tenhamos um parâmetro do seu desempenho real ao seu desempenho esperado. Uma boa comunicação e um bom feedback ao seu colaborador fará com que ele fique na sua empresa.